A funcionalidade é um termo bem abrangente que envolve a experiência humana. Então, se é uma experiência, é única e é algo que pode mudar ao longo do tempo. A experiência humana com relação a quê? Com relação a funções e estruturas corporais, com relação também a atividades, a participação, a fatores ambientais e fatores pessoais, essa interação de tudo isso. Então, quando a gente pensa em funcionalidade, a gente pensa nessa interação, nessa coisa bastante ampla. Que eu já sei que sempre perguntam, é diferente de função. Função está dentro de funcionalidade. A funcionalidade é essa coisa abrangente que envolve todos esses componentes. A função é uma parte, é um componente. Função é a função fisiológica do corpo. Então, o que é função, segundo a CIF? Função é força muscular, mobilidade articular, isso são funções corporais. Dor, visão, funções respiratórias, que aí não tá dentro de funcionalidade, tá? Mas funcionalidade é mais abrangente, né? Mais amplo. Função é bem específico e quer dizer função fisiológica dos sistemas orgânicos. Então, tudo que for uma função fisiológica do sistema são as funções corporais. Que o pessoal também, antigamente, falava, se referia como tarefas, né? E até hoje a gente vê muito, né? Ah, o paciente vai recuperar a função de andar, de subir escada, de levar um copo à Sim. boca. Isso não é função, isso é tarefa, isso é atividade. Por isso que eu Isso aí falei lá. realmente acho que tem que. Eu acho que isso aí tem que ser desde a graduação, a gente já ser familiarizado com os sistemas, porque eu mesmo fico agora me policiando para não usar um no lugar do outro, porque isso Mas gera. é natural, porque a gente aprendeu assim. Eu também, na minha formação, o tempo todo se falava de função como tarefa, como atividade. Por isso que tem tanta confusão. Você veja que nós temos aí uma polissemia muito grande, né, dos termos, é uma coisa muito ampla. E o que que isso gera de impacto real? As pessoas falam, ah, mas por que que tem que usar essa linguagem? Porque padronizar a linguagem é uma forma de conseguir conhecer a funcionalidade e a incapacidade das populações mundiais. Sem padronização, eu não consigo fazer isso. E eu vou te dar um exemplo bem prático. Um atleta saiu aqui do Brasil e foi para a França, uma história real, tá? Então ele foi para a França para jogar na França. E aí ele levou um relatório brasileiro, né, aqui do pessoal da fisioterapia aqui, bem escrito, bem elaborado, tudo direitinho. Levou, inclusive, na língua do país, né, na língua francesa também, em inglês, em outra língua, na língua nativa também. E aí, quando chegou lá, muitas coisas os fisioterapeutas de lá não conseguiam compreender, não porque estivesse alguma coisa errada, mas pela terminologia, pela forma de se referir a alguns desses componentes. Então, isso gera confusão. Se eu falo na linguagem da CIF, aquilo é compreendido em qualquer lugar do mundo. Então, não há confusão, né? É a mesma coisa quando a gente usa CID, né? Por que existe códigos para as doenças? Porque aquela doença vai ter aquele código em qualquer lugar do mundo, vai ser compreendido, não vai ter dificuldade nenhuma de linguagem. E na CIF é a mesma coisa. Então, em muitos termos não se conseguia compreender aquele relatório simplesmente porque a forma de se referir, a forma de falar é diferente. Esses dias eu fiz uma live sobre a CIF na área esportiva e eu estava falando sobre isso. Tem artigos que tratam sobre isso, né? Como a terminologia nas questões de lesões no esporte, por exemplo, elas mudam, elas são muito diferentes, né? As pessoas falam de formas muito diferentes sobre as lesões no esporte. E aí isso fica muito confuso. E aí, se eu tenho uma classificação que tem uma linguagem, que é uma linguagem neutra, e é uma linguagem não discriminatória, é uma linguagem que é padronizada, eu consigo ter mais vantagem com relação a isso, eu consigo entender melhor. Então, essa é uma vantagem. Não é Total. porque agora, mas a pessoa fala assim, mas que saco isso, por que tem que falar limitação de atividade, restrição de participação, só porque você quer? Não. Só porque a CIF quer. É porque a CIF é esse sistema que a gente tem, que no momento é o melhor que a gente tem, e que é internacional, que é transcultural, enfim. E que
e que nos permite isso. Então, nos permite que um relatório seja compreendido em qualquer lugar do mundo. Então, isso é uma vantagem muito grande. A gente tem que se apropriar disso, de passar a utilizar realmente a linguagem. Por isso que eu falei que lá no início da graduação, a linguagem é muito importante. Aprender a linguagem, se familiarizar com a linguagem. A gente aprendeu, Thiago, que função era escovar o cabelo, né? Pentear o cabelo, que função exatamente. era beber água, que função era andar. Para mim também, no início, era difícil, né? Me acostumar. Mas é assim, a gente tem que tentar se acostumar com os termos corretos, porque assim a gente vai contribuir com a CIF. Eu confesso que essa questão da codificação, o primeiro contato que eu tive com a CIF, eu acho que é uma maneira não tão boa assim, de introduzir isso, é ir direto aos códigos, e foi como foi comigo, e confesso que me traumatizou um pouco, e eu também não via tanto sentido nisso. Mas, por exemplo, agora enquanto você estava falando, eu fiquei presente para uma coisa que é o seguinte, tem umas 2 semanas eu estava fazendo uma revisão, por exemplo, relacionada às disfunções do joelho, que é o que eu mais atuo hoje em dia. E aí, a minha estratégia de busca para encontrar os estudos é gigantesca, porque eu tenho que cobrir em estudos por fisioterapeutas que utilizam o diagnóstico clínico, que muitas vezes não faz o menor sentido, e também não é padronizado, também não usam lá a terminologia da CID. Então, eu tenho que fazer uma estratégia de busca de uma página para conseguir cobrir todas as formas que o mesmo tema foi relatado lá na literatura. De repente, se fosse codificado, a gente fechava um acordo aí entre os pesquisadores, tinha que citar aquele termo ali quando fosse referente à lesão de LCA, por exemplo, cita aquilo ali, e para nós, fisioterapeutas, o que importa mais é a função do que o próprio desfecho clínico, na maior parte das vezes. Então, é por aí. E é importante conhecer a linguagem, porque, olha só, hoje em dia, tudo já está sendo escrito na linguagem da CIF. Então, assim, você vai ler um artigo. O artigo não é sobre a CIF, o artigo é sobre qualquer lesão aí ortopédica. Mas ele traz na linguagem da CIF, olha, vamos atuar com objetivos com relação a funções e estruturas corporais, objetivos de atividade, objetivos com relação à participação, quais serão as intervenções fisioterapêuticas que nós vamos utilizar para alcançar esse objetivo aqui de função e estrutura. Você vai ler um artigo de dor lombar, e aí você tem estratégias de acordo com a classificação da dor e de acordo com os componentes da CIF. Você vai estudar e você vai pesquisar sobre escalas para alguma condição específica e você acha lá, bom, você quer escala para função e estrutura ou para atividade? Se for para atividade, utiliza essa. Então, assim, os livros, os artigos, os conceitos, todos já utilizam essa linguagem da CIF. Se eu não conhecer a linguagem, para mim é o mais importante, tá? A codificação não é o mais importante. Eu primeiro preciso conhecer o modelo e conhecer a linguagem. Isso é o mais importante de tudo. E aí, se eu não conheço a linguagem, eu fico perdida, porque a linguagem já está, ela é falada nessa forma, né? Então, função, estrutura, atividade, participação, eu preciso saber o que significa cada componente desse. Exatamente. Não ficar confundindo função com tarefa. Isso é importante, porque tudo que a gente lê hoje já vem escrito na linguagem da CIF. Tem outra aí que é nessa linha, capacidade de desempenho. Qual que seria a diferença? Acho que essa a gente não abarcou ainda. Então, quando a gente fala de tarefas, assim, cada componente desse da CIF vai ter lá, cada domínio tem o seu domínio, tem as suas categorias, e aí a gente vai, se a gente for codificar, por exemplo, a gente vai atribuir um qualificador a essas categorias. Então, por exemplo, eu tenho aí andar, que é B450. Quando eu vou utilizar isso, eu preciso colocar um qualificador para te dizer se o problema do andar é nenhum, se é leve, se é moderado, se é grave ou se é completo. E aí eu tenho os qualificadores 0, 1, 2, 3 e 4. Então, 0 é nenhum problema, 1 é um problema leve, 2 é um problema moderado, moderado, 3 é um problema grave, 4 é um problema completo. Se eu coloco D450.4, eu estou te dizendo que ela não anda, né? E aí, para eu fazer isso, para eu colocar esses qualificadores, eu preciso primeiro, quando é atividade e participação, esse desempenho e capacidade tem a ver com atividade e participação, tá? E aí eu preciso primeiro entender o que é desempenho e entender o que é capacidade, porque eu vou qualificar o desempenho e vou qualificar a capacidade.
Então, o que seria desempenho? Desempenho é aquilo que o indivíduo faz no seu ambiente real, no contexto real onde ele vive. Então, é o que ele faz no dia a dia dele. Isso é desempenho. Então, incluindo fatores ambientais que facilitem, incluindo alguma estratégia que ele utilize, incluindo alguma barreira que faça parte do contexto, é o que ele efetivamente faz no dia a dia. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Você tem uma pessoa com cápsula adesiva no ombro, tá? E aí você pergunta a ela sobre atividades e participação. E aí essa pessoa você faz algumas perguntas com relação à atividade. E aí você pergunta para ela, você consegue levar a mão à cabeça? Você consegue cortar o alimento? Você consegue... E aí quando você pergunta das atividades, essa pessoa ela pode falar, olha, com esse braço, no momento eu não estou conseguindo, mas eu faço com o outro lado, eu uso a outra mão. É desempenho. O que você está avaliando dela é desempenho, é o que ela efetivamente faz no dia a dia. Você come sozinho? Não, eu como sozinho, eu uso mais a outra mão, então isso é desempenho. Desempenho que eu realmente faço. Eu posso ser uma pessoa e que tenho capacidade para dirigir, mas não desempenho isso no meu dia a dia por algum motivo. Então, eu não tenho nenhum impedimento para dirigir, eu tenho capacidade, eu tenho habilidade de fazer isso. Né, dentro de um ambiente padrão, porque capacidade é aquilo que eu faço dentro de um ambiente padrão, uniformizado, neutro, sem facilitadores. Então, por exemplo, se você tem um paciente que é paraplégico, uma pessoa que é paraplégica, lesão completa, nível T10, EISA, ela não consegue mover os membros inferiores. O que seria avaliar a capacidade dela? Seria pegar essa pessoa, colocar num carro normal, sem adaptação, e ver se ela dirige. Ela não tem essa capacidade, porque a capacidade é medida no ambiente uniforme, que é aquele ambiente mais padronizado, que a maioria da população utiliza. Então, seria eu pegar essa pessoa e colocar num carro sem adaptação. Ela não teria capacidade. Porém, eu pergunto, você dirige no dia a dia? Ela fala, eu dirijo, eu tenho um carro adaptado e eu consigo dirigir sem problemas. Então, o que ela tem? Ela tem desempenho. Ela não tem capacidade, mas ela tem desempenho. Da mesma forma, uma pessoa pode ter capacidade e não desempenhar. Então, eu posso não ter nenhum problema para dirigir um carro padrão, mas eu não desempenho porque eu tenho um fator pessoal, eu tenho medo. Eu dirigia só numa cidade pequena e eu mudei para uma cidade grande, agora eu não dirijo mais. Se você me pergunta o meu desempenho com relação a dirigir, eu tenho um problema completo, eu não dirijo. Embora eu tenha capacidade. Então, veja que quando eu tenho capacidade e não tenho desempenho, em geral, tem alguma barreira. E quando eu tenho um bom desempenho, mesmo com uma capacidade muito ruim, é porque, em geral, eu tenho algum facilitador. Então, eu vejo pacientes de lesão de plexo lá no Instituto de Neurologia, né? A gente tem uma população grande lá com lesão de plexo. E aí a gente vê, quando você vai avaliar, fazer um questionário do que eles fazem com o membro superior, fazer uma DASH, por exemplo, a DASH vê o quê? Desempenho. Então, aquelas perguntas ali, a maioria deles responde que praticamente faz tudo. Aquilo é a avaliação de desempenho. No dia a dia, aquela pessoa faz. Faz com a outra mão, faz com a perna, faz com uma adaptação, ou faz mesmo com aquele membro afetado, mas é desempenho. Capacidade seria verificar o que ele consegue fazer num ambiente neutro, sem facilitadores. Isso seria capacidade. Nada. Nem sempre dá para avaliar a capacidade. O mais importante é avaliar o desempenho, é o que a pessoa faz no seu dia a dia, no seu ambiente real. É efetivamente o que ela faz no seu contexto. E de repente buscar os facilitadores, né? Se a pessoa não tem o desempenho, não vai desenvolver a capacidade por algum motivo, quais os dispositivos auxiliares que eu posso adaptar para gerar o desempenho, ainda que ele não tenha capacidade. Talvez faça sentido. Porque aí você otimiza a funcionalidade, você otimiza e aumenta o desempenho da pessoa. Exatamente essa a proposta mesmo. Tem uma aqui que é legal. Ó. Existe alguma... Porque justamente que o código, eu acho que é uma das grandes barreiras da utilização da CIF, e eu acho que a gente tem que buscar meios de facilitar isso. Existe alguma ferramenta para automatizar a classificação, gerando o código, por exemplo, você seta lá os parâmetros e sai o número? Existe alguma coisa?
Então, automatizar a classificação não acho possível, né? Porque você tem que buscar todos aqueles componentes e avaliar, enfim. Agora, para facilitar, né, a gente tem as ferramentas que foram construídas com base na CIF. Então, se você vai avaliar o seu paciente com base no checklist, ele já está pronto, né? Tem uma lista lá que você só coloca os qualificadores. Então, tem uma página para funções, uma página para estruturas, uma página para atividade de participação e uma página para fator ambiental. Você pode utilizar o checklist que está pronto ali. Ou você pode, tem alguns sites, tem bancos de dados que você também coloca e você pode colocar ali o que você tá vendo, ele já te dá aquele código. Existe também, você pode... Você travou de novo, Thiago? Não, né? Não, não. É que eu tô travado em você agora, que eu tô deixando você. Nada certo. Então, você pode colocar na sua própria avaliação isso jamais automatizado. Então, você pode construir o seu checklist, né? Então, você já tem ali aquelas coisas que você sempre está em contato, que você sempre tá avaliando, que você sempre está perguntando. Já pode colocar ali de forma que já fique na avaliação e você só preencha com o qualificador. Em muitos serviços que eu dou treinamento, as pessoas já constroem, a equipe constrói o checklist, já coloca só o qualificador. Então, existem muitas formas de você facilitar isso, né? Então, isso pode ser facilitado. Em alguns lugares que eu já fui, foi colocado, por exemplo, os códigos, foi colocado dentro do sistema de informatização, né? Dentro do sistema daquele serviço. Então, a pessoa, ao digitar ali, já saía ali o código, já colocava o qualificador. Mas isso foi implantado no serviço, no sistema. Então, existe como você implantar isso no sistema. Legal. Então, existe forma, assim. É o caminho. Mas não é o mais importante. O mais importante é conhecer o modelo. Porque se eu não conhecer o modelo bem, eu não vou conseguir codificar direito. Vou fazer tudo errado. Ótimo. Eu guardei na minha opinião, as perguntas melhores para o final, porque eu acho que os pormenores técnicos, as questões mais objetivas da classificação e tal, eu acho que isso o papel explica, eu acho que isso é muito debatido com frequência, né, em encontros, em apresentações um pouco mais acadêmicas, mas eu acho que uma das barreiras da utilização da CIF, assim como eu falei que talvez a codificação pareça num primeiro momento difícil de ser aplicada e isso desestimula algumas pessoas de buscar a usar a CIF como um todo, que é uma pena, né? Eu acho também que existem outros fatores que podem desestimular o esforço para efetivamente utilizar essa ferramenta. E aí, um dos pontos que eu acho crucial é esse aqui. Eu acho que não é pecado a gente também pensar a fisioterapia, pensar a ciência da saúde do ponto de vista mercadológico, né? E se a gente encontra, eu acho que quando a ferramenta é boa, quando um instrumento, né, não a ferramenta, quando o instrumento é bom, acho que a gente consegue converter isso em valor e valor tem preço, então a gente consegue monetizar isso. Na sua opinião, existe alguma forma de usar a CIF para ter um ganho financeiro, um maior retorno financeiro e se tem, qual? Então, eu acho, Thiago, que a CIF, ela possibilita que você se torne um profissional melhor, mais capacitado, mais atualizado. E aí isso retorna para você. É dessa forma, né? Não é o uso ético da CIF, a CIF não é feita para isso. Mas se você utiliza a classificação e você acaba se tornando um profissional bastante diferenciado. Eu venho falando isso para os alunos, né, nas jornadas, nos encontros aí que eu tenho falado, no diferencial da formação, né, voltada para esse olhar, voltada para si. E aí eu acho que dessa forma é que isso retorna para você financeiramente. Entende? A partir do momento que você se torna um profissional melhor, mais atualizado, e oferece um serviço melhor para as pessoas esperam resultado de você. E aí a CIF te possibilita esse olhar para um melhor resultado. E aí isso vem
em forma de retorno financeiro também, claro. Dessa forma que eu vejo. Eu concordo plenamente com isso. E eu vejo até, assim, eu como estou vinculado ao serviço público também, eu vejo a aplicabilidade disso muito voltado para a saúde pública, né? Na otimização de políticas de promoção ou de prevenção, né? Porque muitas vezes a CID não explica muito bem a intervenção que a gente vai ter que tomar. A gente tem esses casos bizarros, né? Nos Estados Unidos sempre vem uma reportagem dizendo que o cara que tem hérnia de disco, tem um CID lá para isso, ele tem direito a comprar carro como se ele fosse um deficiente. A gente sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Enquanto, às vezes, um cara que tem uma necessidade para ter desempenho, ele tem a necessidade de um carro adaptado, alguma coisa nesse sentido, ele não tem hernia de disco, ele não tem direito, né? Mas, funcionalmente, ele seria classificado. Então, eu vejo também, talvez não em ganhar, mas em poupar dinheiro, um outro viés possível. É porque a gente eu entendi que a pergunta é em termos pessoais, não, né? Mas em termos... Entendeu certo, eu que extrapolei. Mas aproveitando que isso é muito importante que você falou, em termos mundiais, esse é um dos objetivos justamente da classificação. Conhecer a funcionalidade, a incapacidade, Thiago, é justamente para isso. Porque permite que você vá alocar recursos aonde precisa. E que você não vai desperdiçar recursos também. E é por isso que a CIF é tão importante para a área da economia. Então, vou dar um exemplo aqui. Você tem 2 pacientes com esclerose múltipla. Um paciente já está bastante debilitado, acamado, ele precisa de cadeira de rodas, ele precisa de enfermeira, ele precisa de cuidador. Tem uma série de necessidades, de recursos que ele precisa. E eu posso ter uma outra pessoa com esclerose múltipla que está muito bem nesse momento, trabalhando, estudando, praticando até um esporte, e tudo bem. E aí eu consigo entender as reais necessidades de das populações. E não colocar todo mundo num saco só, como se todo mundo precisasse dos mesmos recursos. Então, em termos de economia, a CIF é muito importante. Por isso que eu disse que ela não é só para a área da saúde, ela envolve várias outras áreas. Ela é uma classificação ampla que tem objetivos maiores, como você está falando. Ela tem uma dinamicidade muito mais interessante, né? Se a gente for pensar pela lógica, acabei de falar sobre lesão de LCA e eu vivo lesão de LCA 300 horas por dia, né? Atualmente. Então, assim, o cara tem um CID lá que é a lesão do LCA, né? E aí ele vem ficar comigo durante 6, 7, 8 meses, ele chega na cadeira de roda e sai jogando futebol, às vezes, competitivo. Ele entrou e saiu com o mesmo CID e foi em todo o espectro da CIF possível. E aí entender em que momento que ele está ao longo dessa progressão é importante para ver se está cumprindo todos os requisitos necessários, não está deixando nada para trás, né? Sem dúvida. A CIF ajuda você a traçar essa trajetória, né? Entender o que está acontecendo, porque em cada fase dessa eu vou ter essa pessoa tem uma experiência diferente com a sua própria funcionalidade e com as suas incapacidades também. Muito legal, cara. Pô, e eu deixei essa que, na minha opinião, é interessante e a mais apimentada de todas, como última pergunta, e depois a gente vai para as considerações finais, que tirando aí um descontinho do que a gente perdeu quando travou e voltamos, a gente vai finalizar no tempo previsto. Esse aqui, ó. Quais são os pontos fracos da CIF na sua opinião? Tem alguma coisa que você acha que não funciona bem, que deveria ser melhorado? Como você falou, é um adolescente ainda, então eu acho natural. Eu creio que já tem havido várias evoluções, várias adaptações. O que você destacaria aí como um ponto fraco da CIF? Eu acho que a CIF ainda vai evoluir bastante. Eu não vejo pontos fracos, assim, eu vejo muito potencial, na verdade. Como toda classificação, ela vai sofrer revisões, já sofreu algumas coisas, então existem alguns detalhes aí que podem ser melhorados na própria classificação, que a gente que estuda bastante, vê bastante, a gente vê realmente isso. O que eu acho que é ponto fraco com relação à CIF não é a CIF em si. Muitas vezes a forma como a CIF é ensinada, a forma como ela é passada, muitas vezes a forma como ela é colocada para as pessoas de uma forma tão assustadora, né? Então, eu estou aí nesse empenho de desmistificar isso, enfim, de encorajar as pessoas a utilizar, porque é só utilizando que você realmente vai aprender
Não adianta querer aprender para começar a utilizar, você vai utilizar e você vai aprendendo. Então, eu acho que atrapalha muito a forma como muitas das vezes colocam a classificação. Eu vejo aí alguns ensinos em que, ao invés de aproximar as pessoas afastam, né? Essa coisa da codificação, por exemplo, logo de cara, é algo que às vezes afasta e assusta as pessoas. Então, eu acho que no ensino tem muito a avançar, assim, enfim, mas eu acho que já avançou muito e tem muito potencial aí pela frente. Maravilha. A conclusão é, o problema está entre o banco e o volante, né? É quem Isso está, de aí. repente, quem está operando essa máquina aí, que às vezes não faz tão bem, não adianta culpar o instrumento se você compreende ele mal, se você tem pouca habilidade para implementar isso. E Eu olha, concordo contigo que vai, eu concordo contigo que vai haver uma mudança de rumo aí. É uma necessidade, é uma coisa que vai impactar diretamente na nossa identidade profissional até. Então, exato. eu acho que a gente está no caminho certo e, de verdade, sem puxar saquismo, eu não sou desses mesmo, mas eu acho que você tem sido aí uma das embaixadoras nesse tema e você contribuiu muito com muita gente e comigo também. Eu venho aprendendo bastante sobre isso. Despertou um pouco mais do meu interesse, porque eu já tinha uma necessidade ali não identificada e a CIF responde muitas das minhas dúvidas. Não, Agora a obrigada. gente realmente chegou mais ou menos quase falhou, mas não vamos cair antes de despedir, não. Então, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais aí, desse a sua última mensagem, para a gente encerrar a live. Metade dela vai ficar salva, se nada mais de errado vai acontecer, mas eu acho que vai ser de bom proveito para todo mundo que esteve aqui ou que vai assistir esses 30 minutos finais na reprise. Já de antemão te agradeço aí do coração, acho que você contribuiu muito comigo e com o pessoal que passou aqui na live. Ah, que bom, Thiago. Eu fico muito feliz, agradeço aí mais uma vez o convite, cada um que esteve aí presente assistindo. A gente tem esse caminho aí, eu fico feliz de estar contribuindo. Eu sou uma pessoa que não tenho nem tanto tempo assim, mas comecei a me empenhar e não vou desistir por causa das pessoas que sempre estão me dizendo, não, realmente eu vejo que você está me ajudando a entender melhor. Então, isso é algo que me motiva, sabe? Eu quero realmente que as pessoas entendam melhor, que seja uma coisa bem natural para todo mundo. Como sou uma fisioterapeuta prática, né, atuo na prática clínica, eu tento mostrar também como aplicar a CIF na prática clínica. Eu coloco lá no meu perfil do Instagram, né? Eu criei um perfil para isso esse ano, agora, há pouco tempo. E eu coloco sempre lá na minha página que exemplos, vários exemplos, para chamar a atenção, na verdade, mas a CIF não é de nenhuma área, mas eu coloco lá, olha, em ortopedia, em esporte, para o pessoal poder entender que independente da área, independente de qualquer coisa, a CIF ela pode agregar muito, né? E esses exemplos que eu coloco lá, eles são bem didáticos, assim, na verdade é para ser didático só, né? Para que as pessoas entendam a aplicabilidade da CIF em tudo, em qualquer área, em qualquer nível e de muitas formas. Então, isso, eu espero contribuir cada vez mais, né? Se alguém tiver esse interesse, precisar de algum tipo de ajuda, enfim, a gente para isso. E agradecer mais uma vez o convite. Tem muito material lá no meu canal do Telegram, então também o pessoal pode acessar lá. Eu já coloquei bastante coisa lá, tá no link lá da minha bio. E é isso, Thiago. Muito obrigada aí. Parabéns pelo seu empenho aí também no ensino da fisioterapia e agora com esse tema da CIF também.